Oi, oi, oi. Antes de começar aqui rapidinho, só tem alguns recadinhos. Primeiro, desculpa a demora da gente gravar outro, tá? É que a gente estava bem ocupado, fazendo várias coisas. A gente vai falar um pouco mais disso no final do episódio, lá, se você quiser saber. É, Mas a gente pretende continuar, pelo menos eu tô falando por mim, mas pelo que eu tô vendo dos meninos também. E, assim, podcast de história é um negócio difícil de pegar, viu, galera? Então, quem puder, curte aí, sei lá, compartilha, faz alguma coisa assim. É nóis. Valeu, falou. Diretamente das entranhas de Cronos, nós somos os Cronoclastas, eu sou a S. Thiago e conspiracionismo é pra Jacu. Não consegui encontrar uma rima. Meu nome é Fernando Vicente e todas essas conspirações são meras ilusões. E aí, gente, eu sou o Bruno e eu gostaria de citar aqui João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Amém. Isso aí, então vamos discutir. Olha só que interessante, vamos discutir hoje sobre conspiracionismos ou, mais famoso, né, teorias da conspiração. O que são essas teorias da conspiração que estão aparecendo com muita força na internet, né, recentemente, e como é diferente, mostrar como isso é diferente de um trabalho histórico, né? Porque é uma pseudo-história, tá, gente? Quando você fala de conspiração, conspiracionismo, você está indo longe da história, da investigação histórica. Você não se baseia em fontes, né? Você se baseia em achismos. Em achismo, né? E quanto menos prova você tiver, parece que mais real é o que você está dizendo, né, nas teorias conspiratórias. Ainda mais se tiver um fundinho de verdade ali, algum fato que é verdade, a galera extrapola pra fazer uma teoria da conspiração maluca. Vai selecionando, né? Vai selecionando eventos verdadeiros, meias verdades, né? Mas junta isso tudo numa mentira só. Eu queria fazer uma pergunta, primeiro fazer uma pergunta pessoal para vocês, assim. Quando vocês começaram a perceber que essas teorias conspiratórias começaram a ser um problema? Porque eu lembro que, na minha experiência, assim, até 2015, pelo menos, eu achava todas essas teorias conspiratórias super inofensivas, né? Como se fosse tudo uma grande brincadeira e achava que as pessoas também acreditavam que era tudo uma grande brincadeira. Então falava lá dos renegados de Orion, né, dos alienígenas que provavelmente povoaram a Terra. Eu me divertia com tudo isso, né, e os reptilianos, e etc, etc. Isso eu achava tudo divertido, mas depois de 2015 por aí eu comecei a perceber que isso estava indo longe demais. Tinha gente acreditando nisso, em alienígenas do passado, por exemplo. Cara, falando por mim mesmo, assim, eu acho que, no meu singelo ponto de vista, eu acho que essas coisas sempre fizeram estrago. Só que a gente, Ah, como adolescente, tá ligado? A gente não tinha muito conhecimento dessa parada, dessa merda toda. Porque se você for pensar, a teoria da conspiração, as teorias, né, que são milhares, fazem estrago já pelo menos um século aí, né, velho? Assim, se você for considerar, por exemplo, coisas bizarríssimas, né? Como aquilo que eu tinha falado do protocolo dos sábios de Sião, né? Que eu vou falar um pouquinho depois. uhum. Então, já desde o começo do século XX, essa merda toda já vem fazendo estrago, só que a gente não tinha conhecimento. Só que agora elas mudaram de forma, né? Por conta das redes sociais e também do mercado que se criou por trás disso, né? Você citou Alienígenas do Passado. Esse programa, se eu não me engano, é do History, né? Do History Channel. E é muito, Foi isso que eu é dei. muito lucrativo essa parada aí, mano, porque fez muito sucesso com a molecada e tal. Os caras debatem, até hoje, os memes desse alienígenas do passado aí, velho. Mas é um negócio assim que a gente sabe que é zoado. Tipo, os caras se questionam, como que tem pirâmide no Egito e tem pirâmide no México, tá ligado? Só que os caras não pensam que, tipo, o jeito mais fácil de construir um bagulho gigante é você empilhar, tipo, o topo ser mais menor que a base, tá ligado? Aí os caras, não, mas é que foi o ET que veio, ensinou culturas para o homem primitivo e sei lá o quê. Então, assim, hoje em dia esse bagulho faz estrago por conta das redes sociais. A gente sabe, né, que faz estrago por conta das redes sociais, mas ele já fez muito estrago no passado, na política do passado, né? Ferrou com muita gente aí.
Você falou até do começo Uhum. do século XX aí, eu acho que eu vou até antes, cara. Isso aí, desde que o mundo é mundo, existem. O que a gente chama de fake news hoje em dia não é nada mais que uma teoria da conspiração também, né? Muitas vezes pequena, mas é. E isso existe desde sempre. E gente mentindo pra prejudicar um outro lado político ou pra prejudicar alguém, isso sempre aconteceu. Tanto é que eu vou falar depois do caso das bruxas de Guaratuba, que esse nem deveria ser o nome, né? Deveria ser o caso Evandro. Que, cara, Uhum. 7 pessoas ali foram torturadas, foram presas, se ferraram, perderam parte da sua vida, perderam toda a sua reputação e tudo mais, e por causa de uma teoria da conspiração, pode-se dizer. Mas que nem você falou assim, de Uhum. perceber mesmo que isso faz mal, eu acho que não faz tanto tempo não, cara. Acho que foi mais com as redes sociais. Eu até, assim, sempre achei esse negócio da Terra plana, achava meio bobinho. Eu falava, Terra plana, não faz mal pra ninguém. Só que é um pacote, né, cara? Você compra a Terra plana, daqui a pouco você tá comprando QAnon, você tá comprando todas essas coisas aí. Então, eu vi mais ou menos ali faz 2015 também ali, que eu comecei a perceber que esse negócio é mais perigoso do que uma simples historinha, entendeu? Vai comprando que Uhum. existe doutrinação na escola e daqui a pouco você tá indo lá socar a cara do professor comunista da sua escola que tá ensinando seu filho a virar gay. Aí você não vacina seu filho, né? Que nem você falou no podcast passado o Aécio, né, que falou da conspiração em torno das vacinas, né? Aí daqui a pouco você não tá Sim. vacinando seu filho porque acha que dá autismo. E aí daqui a pouco você elege um político que acredita e reproduz toda essa merda. E aí o cara vai lá e ele revoga políticas públicas e constrói outras políticas públicas com base nessa brisa toda. Ele vai lá e coloca um ministro das relações exteriores que acredita em globalismo, em ordem mundial, de negócio de Illuminati, essas porra, tá ligado? Então, uma coisa leva a outra, e aí o Fernando tá certo nessa parada, velho. Ele falou das fake news, e aí eu lembro também do impulsionamento, né? Não sei nem se essa palavra tá certa, que essa merda toda ganhou com o fenômeno da pós-verdade, né, velho? Eu acho que a pós-verdade ela aprofunda toda essa porcaria. Porque na pós-verdade não importa o que é verdadeiro, falso, o que é certo ou errado, tá ligado? Tipo, o que é racional, o que dá pra você observar e comprovar que existe. Tipo, não importa. Você pode pegar uma pessoa dessa, por exemplo, que acredita numa brisa dessas e jogar um fato, né? Cuspir um fato na cara das pessoas que ela não tá nem aí. Porque o que importa é o que ela acredita, né? Os sentimentos, a subjetividade dela. Então, aí fica difícil de conversar, tá ligado? Com uma pessoa que entra numa Vira noia dessa. um negacionismo. E aí eu tô pensando em colocar os conspiracionismos como uma das ferramentas, para nós aqui em história, dos revisionismos e dos negacionismos. Eles funcionam como um tijolinho a ser usado por ele. Por exemplo, quando você fala, a gente acabou de falar dos alienígenas do passado, né? Olha só, a gente tá falando de algo que a gente sabe que o ser humano fez, o ser humano é capaz de fazer aquilo. E segundo, veja só, tem um aspecto racista nisso aí no meio. Porque, ó, como é que pode uma comunidade que não faz parte da europeia, da história europeia, fazer algo tão grandioso, né? É falar, não pode, tem que ser alienígenas, claro, né? E como eu enxergo os revisionismos e os negacionismos, que a gente pode falar num outro episódio, eles estão profundamente envolvidos em questões que causam um desequilíbrio na identidade, na formação identitária das pessoas do presente, ou elas deslegitimam uma dominação política no presente, né? Muito uma tendência sempre a mascarar as violências. Por exemplo, vamos pegar o negacionismo do Holocausto. Ele está demonstrando que existe uma injustiça histórica contra um povo determinado. E quando você nega isso, é como se você não precisasse fazer nada, como se não existisse mais antissemitismo, por exemplo, como se não tivesse que agir com políticas ou mudar a sua maneira de pensar e de se relacionar com as pessoas por causa desse passado. Ou então negar o genocídio indígena no Brasil, porque negando isso, você não precisa fazer nada com relação aos indígenas, mas isso tudo é para encobertar injustiças históricas. O revisionismo faz uma coisa parecida, só que diferente. Ao invés de só negar, eles tentam dar justificativas. Então falar, o nazismo foi mal, matou gente, mas poderia ter sido pior, né? Seria mais ou menos esse um argumento revisionista. Falar, mas foi até menos pior por causa disso, daquilo, e não sei o quê. A ditadura não foi bem uma ditadura, foi uma dita mole. Eu já ouvi essa besteira aí muitas vezes.
Exato, isso aí mostra bem a diferença de revisionismo para negacionismo, né? Uma coisa é você falar que a ditadura foi uma ditadura branda, entre aspas, né? Isso é revisionismo. E o negacionismo é falar que não teve ditadura, que é o auge, né? É o auge de tudo. Você simplesmente, olha, é simplesmente você falar não. O que você ganha simplesmente negando tudo aquilo que foi sendo construído, né? Em vez de você construir algum conhecimento, seu trabalho é simplesmente falar não para tudo, né? Isso é o cúmulo do debate. No revisionismo da ditadura, entra aquela coisa de que, se os comunistas tivessem dado o suposto golpe, teria sido muito pior, né, mano, do que os militares no poder e tal, que os militares mataram pouca gente, veja o caso, tal, do genocídio comunista em tal país que matou milhões de pessoas, imagina no Brasil, não sei o que, ainda bem que os militares deram o golpe não, né, a revolução, porque eles não chamam de golpe. Um argumento contrafactual. E até assim que você falou assim, que o negacionismo do Holocausto e tal, mas se a gente pensar bem, o próprio nazismo era uma teoria da conspiração maluca, porque tinha toda aquela ideia de raça ariana, de dominação global dos judeus, então tinha toda uma teoria da conspiração, e olha o que fez, né, gente? Então sempre foi perigoso, né? Sempre foi um negócio sinistro. Sempre muito perigoso. E só para complementar aquela anedota da ditadura, né? Isso são argumentos contrafactuais, ou seja, eles falam de um passado que não aconteceu. Veja só, fala, olha, sabe aquele passado que não existiu? Aquele passado poderia ter sido muito pior. Né? Que tipo de argumento é esse, né, cara? A gente fala daquilo que realmente aconteceu. E o que realmente aconteceu foi que houve um golpe militar, ou seja, o centro de poder das tomadas de decisão estava dentro da instituição dos militares, inclusive as picuinhas entre os próprios militares apareceram nas demandas do governo que se colocou, que se instaurou. Houve uma diminuição da cidadania, da democracia. As pessoas não poderiam falar de política naquele período, né? Imagina que tipo de liberdade você tem num lugar que você não pode falar de política, quando a política se torna uma guerra, né? Uma ideia de uma guerra ideológica. Não, política você faz debatendo, colocando projetos para o futuro, um projeto, e política assim, né? São projetos de organização social que você considera melhor, né? Então, você imagina um projeto de vida que você gostaria que fosse para a sociedade, você imagina logo os direitos e deveres para que isso se cumpra, as leis necessárias para que isso se cumpra, e você expõe isso para as pessoas para ver se as pessoas concordam com você, ter consenso ativo do seu projeto. E aí você forma seus partidos e etc e tal. E isso estava proibido naquela época. E sem falar das torturas, das prisões, das expulsões, tudo mais. O que aconteceu de fato foi uma ditadura. Não tem como negar isso. E também não é necessário ficar relativizando isso. Foi feio, sim. Mas é isso, a gente fala isso em outro episódio específico também sobre a ditadura. Porque assim, se fosse Fica aí entrar pro nesse futuro. papo, assim, só eu tenho a ideia de que, assim, o comunismo ser implantado no Brasil era uma ideia completamente absurda, assim, era impossível de acontecer. Então era uma desculpa bem de M, assim, sabe? Mas é que nem você falou, é melhor a gente falar em outro episódio, senão a gente vai falar horas sobre isso. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Certo, bora já primeiro começar a conceitualizar, depois de meia hora de conversa. Vamos criar aqui então logo um conceito para a gente explicar melhor o que é os conspiracionismos, né? Eu coloco assim, isso junto com os escritos de um historiador da UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor de História Contemporânea, Ricardo Figueiredo de Castro. Então, tudo que eu falar aqui vai estar muito ligado ao que ele disse, embora eu possa trazer minhas próprias contribuições, né? Mas a gente pode colocar o seguinte, os conspiracionismos, eles se pautam no seguinte, numa transformação da política num confronto entre o bem e o mal. Então, como eu acabei de falar, a política é o debate de projetos para uma forma de se organizar a sociedade. Certo? Isso não tem necessariamente ligado com o bem e mal, uma luta secreta entre o bem e o mal. São projetos e você precisa construir esses projetos. E segundo ponto, os conspiracionismos acreditam que nada acontece por acaso. Terceiro, nada é o que parece. Quarto, tudo está conectado. 5. Acreditam em entidades obscuras que movem o mundo, junto na perspectiva do bem e do mal, claro. E também são antirrevolucionárias. Isso o Ricardo,
Ricardo Figueiredo de Castro fala, que como ele nasce lá, ele coloca o nascimento das teorias conspiratórias, pelo menos as modernas, na Revolução Francesa, né? E quando ele nasce contra a Revolução Francesa. Olha só que interessante, né? Então, toda vez que aparece algum tipo de projeto para transformação da sociedade, transformação assim de mudar a forma de sociedade, toda vez que isso aparece em pauta, nós vemos teorias da conspiração. O que a gente pode perceber é que elas têm uma tendência ao conservadorismo, ou seja, manter a sociedade do jeito que ela está, evitar que ela mude, que provavelmente essa mudança será para pior, né, nessa luta do bem contra o mal. É uma loucura, né, cara? Eu acho que assim, nem tudo que a gente vai falar aqui vai se adequar em todos esses critérios, né? Mas é uma coisa mais geral, assim. Só que a gente tem que entender também por que que elas existem, né, essas teorias da conspiração. Tipo, elas não existem à toa. Elas têm uma função, que é exatamente o que você falou, é uma função geralmente política, e você demonizar um lado, ou uma etnia, ou mudar alguma coisa. Você vai demonizar aquilo, que nem a gente já falou em alguns outros episódios. Porque se você demoniza, se você desumaniza, a partir desse momento você pode fazer qualquer coisa contra aquele tipo de gente, né? E, além de política, também tem a questão financeira, né? Por exemplo, o negócio da vacina lá que a gente já falou, era uma questão financeira. Lógico que depois foi usado de maneira política, até hoje né? E tem gente que fala aí desse negócio de síndrome de Down até hoje, né? Para usar politicamente, para falar que não é obrigado a tomar vacina, mas tinha um interesse primariamente econômico, né? O cara queria ganhar a grana dele patenteando uma vacina que teoricamente não deixaria as pessoas com síndrome de Down. Então é mais ou menos isso, por isso que elas existem. Elas não são neutras, né, gente? Repetindo aqui, não existe esse negócio de neutralidade. Ou você colhe um projeto político para defender, do jeito que eu tinha comentado antes, ou as pessoas, ou finge que não, e alguém vai escolher por você, né? Mas é o seguinte, eu só queria desabafar, falar o seguinte, gente, se você defende um projeto político específico de esquerda ou de direita, importa. Se você vai criticar qualquer um dos lados, critica naquilo que realmente eles estão projetando, realmente que eles estão promovendo. Não ficar criando teorias conspiratórias para além da realidade. Não precisa disso, basta simplesmente criticar no ponto essencial de ser, a política ia ser tão melhor se fosse desse jeito, né, cara? Mas Tipo, você não precisa chamar todo é o meu mundo de pensamento. comunista porque o cara tem o ideal um pouco progressista, nem todo mundo de fascista porque o cara é um pouco conservador, né? E as pessoas acho que não entendem isso às vezes, que é só paulada, né? Ainda mais esse negócio que você falou da pós-verdade, então aí ferrou, cara. Isso aí. Ô, mano, eu não lembro se eu falei em outros episódios, eu já devo ter falado dessa coisa da pós-verdade já, mas só pra deixar claro que o termo é só pra conceituar talvez de novo, né, porque eu talvez já tenha feito isso. Mas esse termo é do dramaturgo servo estadunidense chamado Steve Tessish, que ele cunhou esse termo nos anos 90, quando ele estava estudando o governo Nixon. E aí ele estuda a propaganda do governo Nixon lá na televisão, que basicamente as pessoas, os eleitores do Nixon, né, nos Estados Unidos, eles abdicaram dos fatos jornalísticos, né, para acreditar na narrativa do presidente dos Estados Unidos, que depois se envolveu num escândalo lá e tal, que não cabe explicar aqui agora. E aí, de um tempo para cá, esse termo ele ganhou muita força na internet. Eu acho que foi um dos mais citados no ano de 2016, mais ou menos, por conta de fenômenos, né, que acontecem no mundo ocidental, principalmente, né, que envolvem política e que envolvem a negação daquilo que a gente pode chamar de verdade, né? O que eu entendo como fato, né? Não é nem verdade. Corrigir, eu vou tirar a verdade e vou colocar fato no lugar da palavra verdade, porque verdade, para um historiador, pelo menos para mim, né, verdade é um negócio muito... Não é um negócio único, tá ligado? Não é uma coisa que eu costumo acreditar, assim, porque existem várias verdades, né? A gente aprende isso com o tempo. É um valor absoluto demais, né? Então eu coloco fato. O que a gente entende como fato? O que eu entendo, né, pelo menos. É aquilo que pode ser observado, que pode ser constatado e que também pode ser criticado, né? A gente tem fatos na política e a gente pode observar esses fatos, debater eles e criticar.
E aí o que acontece? As pessoas negam esses fatos, né? As pessoas negam que, por exemplo, existem fotos do planeta redondo, tá ligado? E elas afirmam que o planeta é qualquer outra coisa, menos redondo. É uma rosquinha, é um dinossauro, é uma pizza, uma tartaruga, Pô, tanto se faz. fosse o dinossauro ia ser massa, hein? Ah, mano, ia ser massa, mas o Brasil ia tá onde, velho? No No cu, rabo do certeza. dinossauro, tá ligado? Então é isso, mano. A pós-verdade ela tende a negar o fato em benefício da subjetividade daquele ou daqueles, né? Porque pode ser propagada por grupos também. Aí envolve fake news, envolve teoria da conspiração, que a gente enxerga de fora e fala que é loucura, né? Essa merda toda. Mas tem que ficar ligado, mano, porque não é brincadeira, velho. Tipo, até que ponto a gente pode falar que é brincadeira, até que ponto não é, tá ligado? O nosso governo é um governo que preza pelo conspiracionismo, tá ligado? E aí você vai falar que é brincadeira, velho? Aí Ele é se foda, tá elegeu ligado? na base da mamadeira de piroca, É, essas mano. coisas, né, cara? Sim, do kit gay, velho. Ele levou na Globo, mano. Na cara do William Bonner lá, o livrinho, tá ligado? Falou: aqui estão ensinando nossas crianças a serem gays na escola, tá ligado? E o cara foi eleito, mano. E tem gente que acredita nessa merda até hoje, mano. E isso é muito bizarro. Comunista, gaysista, isso aí quer transformar tudo em bicha, tá ok? E não é só velho que acredita nisso, não, mano. Que a gente tem a noção de que é um velho boomer de 60 anos que compartilha essa merda na internet. Mas não, mano. Tem jovem aí que acredita nessa parada friamente, velho. Pois é, Não, é cara. triste, é triste. Só pra você ver os males, né? Mas assim, Os males já que causados. você deixou a deixa aí de até jovens acreditas, eu queria falar um pouquinho por que as pessoas começam a acreditar nas teorias de conspiração, né, cara? Porque são mais de um motivo. Deixa eu abrir aqui para não falar caca. Então, primeiramente, o principal, na maioria das vezes, é o pertencimento a um grupo, né, cara? Que, assim, geralmente as pessoas que começam a acreditar em teorias da conspiração são pessoas que não se adequam muito bem na sociedade, não têm um grupo social saudável, geralmente, tá, gente? Não são todas. E a partir do momento que elas fazem parte de um movimento conspiratório, elas fazem parte de um grupo, né? De um grupinho ali que todos pensam mais ou menos igual, que conversam entre eles. Lógico, tem muita treta também entre eles, mas em geral tem cabeças mais parecidas e pensam e conversam das mesmas coisas. Então é um pertencimento a um grupo, né? Uma coisa social mesmo. Esse seria o primeiro motivo das pessoas entrarem em uma teoria da conspiração, ou começarem a acreditar numa teoria da conspiração. Segundo, porque a partir desse momento que você está com esse grupinho não é um grupinho comum. Ele é um grupinho exclusivo, que sabe de uma verdade que só ele sabe. Ninguém mais sabe dessa verdade. Inclusive, a gente tem que defender os outros, proteger os outros, falar para os outros que eles não têm que tomar vacina porque faz mal. Entendeu? Então, além de você fazer parte de um grupo, é um grupo de elite ou com uma verdade exclusiva, vamos dizer. Outra coisa é aquilo que eu já falei também em outro episódio, que as pessoas se acham floquinhos de neve especiais, né, cara? Então, se você fracassa na vida, não é porque, ou se fracassa em alguma coisa, não é porque você não conseguiu, não é porque você não se esforçou, não é porque você teve azar, não é por causa de um monte de coisa. É simplesmente porque existe uma conspiração toda, global, às vezes, contra você. Contra pessoas da sua etnia ou contra qualquer coisa assim. Então é uma resposta fácil para os seus fracassos também. Assim, outra coisa que é importante de falar dessa teoria da conspiração, por que as pessoas entram tão fácil, é porque é muito difícil de checar muitas das informações que eles dão, que algumas até são verdadeiras, eles extrapolam essa informação verdadeira para um absurdo, que nem a vacina tinha, quer dizer, não sei se tem ainda. Mercúrio, sim, mas é uma quantidade insignificante, menor do que a gente come em algumas coisas. Então, com essa pequena verdade ali, você transforma tudo e com a dificuldade das pessoas de chegar a essa informação, ainda mais até a existência da internet, e mesmo depois, né, agora por causa das bolhas, que a internet só vai te alimentando com aquilo que você quer assistir, né, não com aquilo que tá certo, ou que, sei lá, que é verdade, ou um fato checado, ou alguma coisa assim. Então é mais ou menos isso, cara. As pessoas entram e ficam nessa, não saem mais, entendeu? E se entra na primeira, para você entrar na segunda, por exemplo, você acredita em terra plana, pra você começar a acreditar no Mercúrio da vacina, é um passo a mais, tá ligado? Porque você já tá com a sua suspensão de descrença ali completamente desligado. Você tá pensando que o mundo inteiro é uma conspiração. E vai começando a fazer ligações de tudo, né? E o que eu acho interessante, o que pega também,
para essas pessoas é um sentimento de estar praticando alguma coisa com outras pessoas, né? Estar se relacionando com outras pessoas que pensam mais ou menos como você, né? Você meio que vai construindo este conhecimento paralelo, né? Alternativo, conhecimento bizarro. E Você se sente mano. produzindo, né? Sim, tipo, eu tava pensando, o Fernando tava falando aí, eu comecei a pensar, falei, cara, que prepotência, tá ligado? Que arrogância da pessoa, mano, de achar que, tipo, só ela sabe a verdade oculta do mundo e da realidade, ela e o grupinho dela, tá ligado? Tipo, se sente superior, porque parece que é uma justificativa pra mediocridade essa porra, né, mano? Pessoa medíocre, aí ela busca um sentido, tá ligado? Pra vida, ela encontra nessas paradas, assim, e aí ela sai por aí pregando a verdade, como se ela soubesse mais que as demais pessoas, né? É meio bizarrão essa parada aí, é aquilo mesmo que o Fernando falou, que a pessoa se sente um floquinho de neve especial, tá ligado? Uhum. E uma falta de conhecimento geral sobre pesquisa científica também, né? Eu acho que existe essa falta de compreensão sobre o que é uma Sobre ciência, o que é né? uma fonte, cara. Esses dias eu tava discutindo com um amigo meu lá no grupo, o cara tava falando pra mim que o exército brasileiro é o 10º exército mais poderoso do mundo. Eu falei, velho, isso é uma piada. A gente não tem nem bomba atômica, os caras apertam um botão e acabou o Brasil, tá ligado? E a gente não faz nada. Aí vai fazer o quê? A gente vai pegar o nosso grande porta-avião antigo e ir navegando até lá na beira deles, começar a atirar com canhão? Não, né, cara? Não vai dar, tá ligado? E assim, e aí eu falei assim, cara, mas onde você viu isso? Ele, aqui nesse site aqui. Aí mandou um site, aí eu fui ver as fontes e os métodos de pesquisa do site era completamente absurdo, tá ligado? Ele não contava a tecnologia do seu armamento, que é a coisa mais importante em uma guerra. Ele contava só, tipo, quantos aviões você tem? Nem que seja um teco-teco. Quantos aviões você tem? Se tem 10 teco-teco e o cara tem 4 F-35, então você é melhor, entendeu? Tipo, é uma loucura. Então é mais ou menos isso. As pessoas não têm nem ideia do que é uma fonte e tal. Eu até pretendo fazer depois, tipo, um vídeo explicando para as pessoas o que é uma fonte e tal. Não tô falando nem, tipo, por causa desse caso. Eu já estava pensando em fazer isso, porque é importante, as pessoas não têm muito entendimento do que é uma fonte confiável. É um site aqui, que tá escrito aqui, então é verdade. Não, não é assim, cara. Você tem que ver da onde que ele tirou isso. Mas e o cara que fala da onde ele tirou isso, tirou essa é a conclusão da onde? Você tem que ir pesquisando, tem que ir a fundo na sua pesquisa. Não é simplesmente, tem um top 10 aqui, não, então é isso aqui. Ô, Fernando. Quais foram os métodos também, né? Sim, mano. Mas, ô, Fernando, o exército brasileiro não é o 10º, não. Ele é o segundo mais forte do mundo, atrás apenas de todos os outros. O Irã taca uma bomba atômica na gente, taca uma bomba atômica em São Paulo, em Brasília, fudeu o Brasil, cara. Qualquer parte que cortar abastecimento aqui do Brasil é complicado, né? Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Assim, então, vamos começar a pensar o conspiracionismo na história, né? Eu coloco, mas isso sou eu, tá? Não vi isso em nenhum outro dos historiadores. Eu coloco na Idade Média, por exemplo, não consigo encontrar na Antiguidade, por enquanto não consigo pensar em nada na Antiguidade, sobre uma teoria conspiratória dos moldes que a gente diz, mas eu acho que na Idade Média, com a ascensão do cristianismo, existe sim uma teoria conspiratória que se espalha de diversas formas, que é justamente a ideia do diabo. O diabo, ele é o grande conspirador da Idade Média e se duvidar até hoje. Porque tudo que acontecia de ruim no mundo, ou qualquer mudança brusca do dogma cristão, era visto como coisa do diabo ou alguém que agiu em nome do diabo, e etc, e etc. E isso acontece também com os casos das bruxas, né? Que escolhe ali justamente as mulheres como um bode expiatório e se queimam elas, né? Porque elas seriam mais suscetíveis às tentações do diabo e etc e tal. Então, na Idade Média, dá um bom estudo da gente investigar se o diabo é um dos fenômenos conspiracionistas daquele período. Eu acho que você está sendo um pouco injusto com as pessoas que matavam as bruxas, porque eles testavam se ela era uma bruxa. Eles jogavam no rio, se ela amarrada, se ela afundasse, ela era uma pessoa. Se ela boiasse, era uma bruxa. Milagrosamente, todas afundavam, olha aí. Se você morrer, é porque você é humano. Se você sobreviver... Ou era o contrário, mas não importa. De qualquer jeito, é morrer. Né? Coitado do diabo também, jogaram nas costas do cara todos os parados que eles fizeram lá, tá ligado? Aí é foda, mano. Pois é. Até hoje. Ai, cara,
E até hoje, já pulando, vamos fazer uma viagem louca pelo tempo aqui, já pulando, a gente já na nossa época, eu escutei muito falar da nova era, sabe? Né, sempre alguma pessoa de igreja fala da nova era ou da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, enquanto uma teoria conspiratória, porque você pode falar de nova ordem mundial no aspecto mais político, geral, mais das relações internacionais, de maneira mais científica, claro. Mas existe a teoria conspiratória da nova ordem mundial, que é todas aquelas histórias conspiratórias de algum complô obscuro de algumas entidades, seja elas quais forem, seja dos Illuminati, seja dos maçons, seja dos satanistas, seja de qualquer coisa, que planeja estabelecer um governo mundial. Esse governo mundial seria um governo ditatorial que acabaria com a cultura ocidental, essa cultura ligada à Grécia e Roma e ao cristianismo, né? Então, dentro dessa perspectiva da nova ordem mundial, dessa teoria conspiratória, existe a nova era, né? A nova era, na verdade, foi um movimento experimental, de experimentar religiões e conceitos do Ocidente com o Oriente, um movimento esotérico. Nova Era é, na verdade, uma música do Angra, tá? Ah, Nova Era é uma música muito boa do Angra também. Não, mas enfim, esse movimento aí dos 70 e 80 é justamente isso, é um movimento esotérico, experimental, de misturar todas as informações religiosas possíveis e você se esbanjar, querer expandir a sua espiritualidade, né? Mas justamente por ser tão estranho, de misturar coisas estranhas, né, de várias religiões diferentes, a ala cristã logo taxou aquilo como algo sendo anticristão, como sendo a tentativa de destruir o cristianismo e a sociedade ocidental, essa nova era que vai trazer essas novas religiões, que vai governar o mundo numa ditadura global, né, assim dizer. Mas, enfim, vou voltar à idade contemporânea, porque, como o Ricardo de Castro fala, a versão contemporânea de um conspiracionismo começou na Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, saíram alguns livros, né, alguns teóricos que começaram a desenvolver essa teoria de grupos escondidos que estavam por trás de grandes acontecimentos, por trás do acontecimento da Revolução Francesa, a Revolução Burguesa. O padre jesuíta francês Augustin Barruel e o cientista escocês John Robinson. Esses caras, eles começaram a dizer que a Revolução Francesa, na verdade, tinha sido orquestrada secretamente pela maçonaria para destruir a Igreja Católica e a sociedade europeia. E pior ainda, dentro da maçonaria existe outro complô, outra teoria da conspiração. Dentro da maçonaria existe um grupo secreto, os Illuminati, que está no núcleo de toda essa conspiração, né? Os Illuminati foi um grupo, e acho que até deve existir alguns grupos por aí também, foi um grupo aí do século XVIII, de um alemão, se não me engano ele era um alemão, que ele fundou esse grupo para conversar, né, com pessoas com ideias seculares. Isso ele sendo um professor de uma universidade cristã católica. E aí esse grupo dele foi extinto ainda ali no século XVIII por não ser condizente ali com as ideias cristãs, né, por ter ideias seculares. Mas ficou, a ideia dos Illuminati ficou. Aí tá, até hoje a gente ouve falar dos Illuminati com várias formas diferentes de se ver. E como vocês podem ver, ele era essa conspiração ela era anti-revolucionária. Ela era contra a mudança da forma de sociedade que foi instaurada ali, que foi defendida pela Revolução Francesa. Ou seja, chega daquela hierarquia por nascimento da aristocracia. O cara é rei porque nasceu rei, o cara é aristocrata porque nasceu nobre, né, foi mal. E entra agora uma nova classe para dominar a sociedade, que é a classe burguesa, que são aqueles donos dos meios de produção que usam uma outra camada que não possui nada a não ser a sua força de trabalho para vender e que, justamente por não ter nada, é obrigada a vender a sua força de trabalho para poder sobreviver. E é essa forma de sociedade, com a predominância da burguesia, que a gente vê nascer na Revolução Francesa. E isso é interessante porque agora, após a Revolução Russa, nós vamos ter outro tipo de conspiracionismo que vai ser contra outra mudança da sociedade, que é o caminho para a sociedade comunista. Primeiro socialista, depois comunista.
Agora, esses caras, eles inventam, eles vão, na verdade, eles vão utilizar, né, os protocolos do sábio de Sião, etc e tal, para falar que existe uma conspiração maçônica, judaica e bolchevique ao mesmo tempo para destruir aquela sociedade antiga. Isso aparece muito nos escritos da inglesa Nesta Webster e Leon de Ponces. Olha só o emaranhado de coisas que essa teoria conspiratória juntou. Juntou maçons, juntou judeus e juntou bolcheviques para explicar a Revolução Russa de 1917. Não, e assim, e até uma coisa que vale para todas as teorias da conspiração, porque todas acham que há um grande complô, inclusive, às vezes, incluindo toda a mídia, grande mídia e políticos. Gente, você acha que essas pessoas concordariam todas entre si? Você acha que eles não teriam treta? Você acha que não daria ruim? Então, isso seria impossível um negócio desse acontecer. Mas as pessoas não levam isso em consideração. Eles acham que são todos amiguinhos que querem dominar o mundo. Não. Você acha que os bolcheviques e os Illuminati tinham ideais em comum? Os maçons, ideais comuns. Não, cara, não é assim que as coisas funcionam. Cara, Não, brisei um nessa absurdo. fala do ES aí, mano. Que BO, velho. Eu nem sabia que Illuminati tinha existido, mano. Cara, Existe. Não, deve existir foda, até hoje. velho. Cara, se existe neonazista, deve existir neo-Illuminati, velho. Eu acho que é o seguinte, realmente foi extinto esse grupo, só que ele acabou sendo tão famoso depois que alguém resolveu criar e que talvez existem mais de grupos que se proclamam Illuminati por aí, né? Querendo fazer um Tem gente. É. Tem gente que se declara templário hoje em dia, bicho. Você acha que não vai ter gente que se declara Illuminati? Deus vult, meu amigo. Respeite a minha cultura. Quando o burguês era bom e fazia revolução. Uma vez que você tá no topo, né? Você já não quer mudar, né? Quer conservar. O Fernando falou do complô, né? Tem gente hoje que acredita que existe um complô midiático, político, da grande imprensa esquerdista e dos comunistas brasileiros para derrubar o nosso sacro presidente da República. A Globo é comunista, tá ok? Não, é tudo. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Eu vou falar um pouco mais sobre essas teorias da conspiração aí, mais pra frente. Mas o Bruno ia querer falar um pouco sobre os protocolos do Sábio de Sião, né? E agora é um momento importante. Ah, verdade. Eu conheci mais sobre esses protocolos quando eu estava lendo Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, né? Ela fala bastante desses protocolos, que basicamente é assim: os protocolos dos sábios de Sião são um texto, né? Uma falsificação literária, né? Que foi criada na Rússia, né? Desculpa, uma falsificação que foi criada na Rússia, um texto falso, né? Que foi criado pela polícia secreta do czar, que eu esqueci o nome do czar agora, hein, mano? Deixa eu dar uma olhadinha Será que não é aqui, do velho. Nicolau, não? Nikita Khrushchev. Nikita. Pega o bagulho lá no Gorbachev. final da... tá ligado? Mas é aquilo lá que a gente tinha falado, né? Você já deu a letra aí, já tinha uma intenção política esse protocolo. Não, sim, mano, sim, essa parada, esses protocolos foram criados pela polícia secreta russa, do czar, né, da Rússia, para basicamente justificar, a partir desse documento, uma ofensiva contra os judeus e as minorias étnicas na Rússia, né, que envolviam outras pessoas, que eu não vou citar porque talvez eu esteja cometendo um erro, um engano, né? Mas, basicamente, os protocolos dos sábios de Sião justificaram os pogroms da Rússia czarista, né? O que é um pogrom? Um pogrom é tipo um termo que significa um genocídio étnico, né? Um genocídio de um grupo étnico, de um grupo minoritário de pessoas, né? Então, um pogrom é um termo russo para isso, né? Um termo russo para esse tipo de genocídio étnico. Né? Se eu não me engano, até a palavra genocídio tem a ver com questões étnicas, culturais, né? De você assassinar em massa um certo tipo de pessoa. Então, esse documento foi comprovado falso
diversas vezes. E ele serviu, inclusive, no decorrer, né, dos anos 10, 20 ali, antes da ascensão do nazismo na Alemanha. Então, esse documento foi comprovado que era falso, mas mesmo assim, os protocolos dos sábios de Sião se tornaram um dos alicerces da política do Estado nazista. Uma das justificativas, né, para os nazistas matarem os judeus, os ciganos, os homossexuais e tal, eram os protocolos dos sábios de Sião, que basicamente falava da conspiração judaica global para dominar o mundo ocidental e sei lá o quê. Então é uma brisa gigante, sim, que serviu para a Rússia, mas também serviu para a Alemanha assassinar em massa os judeus, né, expulsar eles dos territórios e tal. É muito bizarro essa parada, velho. Sabe quem acabou difundindo bastante esse protocolo aí, esse conspiracionismo? Nosso não camarada Henry Ford, o mesmo da Ford, dos carros da Ford. Esse cara, ele era um antissemita, cara, e ele patrocinou a edição desse livro para os Estados Unidos. Ele levou esse livro para os Estados Unidos. E no caso do Brasil, nós temos o Gustavo Barroso, que fazia parte da Ação Integralista Brasileira, são os fascistas do Brasil, né? Lá em 36, ele fez uma versão Não. em São uns português. fascistas bunda, né, velho? Pelo amor de Deus. O tipo de fascismo brasileiro, né? Os galinhas verdes. Eu falo mesmo, os galinhas verdes saíram voando, né? Mas eu falo, mas isso aí, eu tô falando dos galinhas verdes porque teve um período ali, eu não lembro a data agora, sinto muito, mas acho que na década de 30, que eles foram fazer um movimento lá em São Paulo, e aí chegou os anarquistas e os comunistas e desceram uma porrada na galera, e a galera correu, esses fascistas brasileiros correram, né? Aí ficou marcado como a revoada dos galinhas verdes. Mano, os cara é covarde demais, velho. Até hoje os cara é covarde pro caralho, velho. Mas eu acho que foi o Fernando que falou, os protocolos dos sábios de Sião são da época do czar Nicolau Nicolau II II. mesmo, velho. Tinha esquecido aquela Não, hora, acho que foi essa. mas é desse cara É o mesmo. Nicolau Sangrento. Então é isso aí, mano. E é galinha verde mesmo, esses caras existem até hoje, é um bando de bunda mole esses caras aí, velho. Os caras fez protesto em São Paulo lá, em horário nobre lá, velho, e fizeram tudo mocadinho lá, tudo quietinho, velho. Os caras não anunciou não, senão tinha aparecido uns caras lá, uns caras do PCO lá pra descer a porrada nesses caras aí, velho. E na minha humilde opinião, fascista tem que apanhar mesmo, porque violência desse nível tem que lidar com violência mesmo. Eu concordo, tem que descer porrada desses caras aí, mano. Os caras é muito lixo, velho, pelo amor de Deus. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Mas continuemos com a teoria da conspiração. Tava falando que o líder dos integralistas do Brasil fez o quê? Ah, tá, não, Ele- um membro, né, o Gustavo Barroso, ele que publicou esse protocolo do sábio de Sião aqui no Brasil. Então, ele que ajudou a popularizar essa teoria conspiratória no Brasil. O Bruno quer falar mais alguma coisa sobre esses protocolos? Não, mano, acho que basicamente é isso, velho. Tipo, foi um documento, assim, que até hoje, em alguns lugares, principalmente da Europa, né, que tem movimentos neonazistas muito fortes, assim, dos Estados Unidos também, as pessoas têm necessidade de desmentir esses protocolos, porque até hoje, muitos neonazistas e sujeitos extremistas, né, de direita, eles ainda pregam essa coisa dos protocolos como se fosse algo verdadeiro, né? E isso já foi comprovado em vários debates, acho que em julgamentos também comprovaram. A polícia secreta confessou que era uma mentira essa parada. Mas não importa, tá ligado? Os caras não estão nem. Aquilo que eu tinha falado antes. Tipo, eles A usam. retratação nunca vai atingir todo mundo que a notícia atingiu, e mesmo que atingisse, as pessoas podem escolher não acreditar naquilo. Pois é. Já que a gente tocou nesse assunto dos fascistas, né, do uso fascista, nazista da teoria conspiratória, tem outra teoria conspiratória que também está ligada, está conectada também ao fascismo e ao nazismo, que é a teoria conspiratória do bolchevismo cultural ou marxismo cultural, né, ou gramscismo cultural, que se tem popularizado hoje em dia, né, que seria, assim, basicamente, né, a ideia de que os comunistas deixaram de querer um projeto revolucionário para tentar fazer uma mudança cultural nas pessoas, né? Escondida na surdina, mudar o pensamento das pessoas como se fosse uma lavagem cerebral, né? E aí sim não precisava nem ter revolução ou coisa do tipo. Que é bobagem, né? Os comunistas continuam defendendo a revolução, né? Mas vamos falar isso um pouco mais para frente.
Quando começa essa ideia do bolchevismo cultural? Obviamente, depois da vitória da Revolução Russa, né, da vitória dos bolcheviques, ali com Lenin, Trotsky e o Stalin no começo. Naquele momento, os demais países da Europa, né, começam a ter medo do avanço das revoluções comunistas pelo mundo, e vai começar a nascer essa história de bolchevismo cultural, inclusive para coisas que não tinham nada a ver com ideias comunistas. Por exemplo, o modernismo nas artes, a década de 1920, por exemplo, que defendia uma mudança das regras e da percepção, né, de como fazer arte, o que é arte, que passa tanto pela pintura, passa pela música, pela arquitetura, e todo esse ambiente de mudança, de tentar renovar a arte, vai ser chamado pelo Hitler mesmo de bolchevismo cultural. Ele não gostava do modernismo com essas pautas mais de mudança, de fazer arte e de contestação também, porque um desses movimentos modernistas, por exemplo, é o dadaísmo, que nasceu na Suíça. O dadaísmo, ele é basicamente uma crítica da forma de arte burguesa. Por quê? Porque essa galera acabou de sair da Primeira Guerra Mundial, esses artistas. Eles olham, olha só, cara, como é que a gente pode ser tão bárbaro, tão horrível, né? Tantas promessas que nós tínhamos da nossa civilização, né? Que a gente se achava superior, e veja só, a gente faz uma carnificina dessa. E aí Ainda bem que não vai acontecer de novo, não é mesmo? né? Tomara que... Não, mas... E aí eles começam a criticar a sociedade que gerou aquela guerra, a sociedade burguesa, e obviamente para fazer isso se critica a arte dessa sociedade. E vocês podem pesquisar dadaísmo aí, vocês provavelmente vão se deparar com aquela imagem do urinol, um pinico, né, por assim dizer, que é justamente para chocar, para você olhar e falar, ué, isso é arte? Isso dentro das regras da minha sociedade é arte? Como é que pode ser? Isso não é arte, né? Então a ideia era justamente subverter essas ideias do que era arte. Mas veja só, por ser um movimento contestatório, isso não faz do movimento dadaísta um movimento partidário do comunismo. O comunismo é um dos movimentos contestatórios da sociedade que nós vivemos, com um projeto definido de chegar ao poder, de fazer a revolução, de entrar no Estado socialista e depois abolir o Estado e chegar ao comunismo, né? Tem todo um projeto bem estruturado. Mas isso não quer dizer que ele seja o único, né? Você não precisa ser comunista para ser crítico da sociedade em que você vive. Você pode contestar ela de diversas formas, etc, etc. Mas todos esses movimentos contestatórios e arte modernista foi chamado pelos nazistas como bolchevismo cultural. E essa ideia do bolchevismo cultural, ela vai mudar mais já na década de 80 para 90, e isso é curioso porque é a época que se alça o neoliberalismo, né? Ronald Reagan, o George Bush, o Bush pai, defensores do neoliberalismo, e é justamente nessa época que volta a aparecer essa ideia de marxismo cultural agora. O que seria, então, o novo marxismo cultural aí, no final do século passado? Dizem que o pessoal da escola de Frankfurt teria desenvolvido essa teoria de trabalhar com a cultura e tentar mudar as pessoas pela cultura, né? E não tanto focar na revolução. Se bem que a escola de Frankfurt, em muitos aspectos, na verdade, chega até a ser uma ruptura com a tradição marxista, né? Eles pegam elementos do marxismo, fazem a crítica e esboçam novas vertentes do marxismo, né? Mas isso para eles tanto faz, né? Só falou de marxismo, então é tudo ruim, né? Espera só um pouquinho que eu perdi o fio da meada. Ô, mano, só pra completar uma parada aí, você falou do dadaísmo e do urinol, né, velho? Eu tava tendo aula de arte uma vez na escola, no ensino fundamental, acho, e tava tendo a aula desse movimento artístico, né, do dadaísmo. E aí no livro de arte tava esse pinico lá, velho, esse urinol. E eu olhei pra minha professora e falei, professora, mas o que é isso aqui? Ela falou que era uma obra de arte. Eu falei, cara, não tem como isso aqui ser uma obra de arte, velho. Qualquer um faz isso aqui. Aí ela falou, qualquer um faz, só que ninguém tinha pensado. O cara que fez foi o primeiro a fazer. Aí eu fiquei em choque, tá ligado? Falei, mano, é verdade, velho. Ninguém tinha pensado, velho. Todo mundo poderia fazer, mas ninguém tinha pensado naquela parada. E essa coisa aí que você falou do marxismo cultural, isso aí do gramscismo, né, que é basicamente tudo a mesma coisa. A tese do gramscismo, né, aquilo que a gente estava discutindo lá,
que vem de uma interpretação equivocada que os caras fazem, né, os conspiracionistas fazem, do conceito de revolução passiva do Gramsci, né, que não tem nada a ver. Basicamente, ele critica a ideia de revolução passiva e, para ele, o imperialismo, né, o neocolonialismo do século XIX é uma revolução passiva. Assim como o fascismo é uma revolução passiva do século XX, porque muda as estruturas por dentro, sem necessidade de revolução de fato, de ruptura com a estrutura dominante, com a burguesia, no caso. E aí os caras leem essa merda, né? Olavo de Carvalho, por exemplo. Os caras leem Olavo de Carvalho e acham que conhece Gramsci. Mas não, o Olavo de Carvalho ele pega Gramsci e joga no lixo e fala o que ele quiser com o nome do cara, tá ligado? E é muito fácil fazer isso, porque o Gramsci tá morto já. Então ele dá a interpretação que ele quer. Caras como o Olavo de Carvalho fazem isso também. Leem o Olavo de Carvalho, acreditam nas porcarias que ele fala e dizem que não, o Gramsci falou em revolução passiva, então ele acreditava que era possível fazer a revolução por via da cultura, né? Então a gente precisa esquerdizar as pessoas pela mídia, pela cultura, pela arte, pelo cinema. E aí os caras falam de direitos humanos, que é coisa de esquerdista, falam que basicamente liberdades sexuais, discussão sobre sexualidade, gênero, feminismo, que são pautas humanitárias, tá ligado? Pautas assim que são só o básico do básico. Os caras falam que isso é um tipo de doutrinação. Então, meio que aquilo que o Aécio tinha falado um tempinho atrás, que essas conspirações, essa coisa de dizer que tudo é esquerdista, é um jeito de negar direitos humanos também. É uma negação dos direitos humanos fundamentais, porque os caras dizem que tudo isso é coisa de esquerdista. Aí eles partem para organizações, né? A ONU é esquerdista, ou sei lá o que, a OIT é esquerdista, tudo faz parte de uma conspiração. Então, assim, serve para negar direitos humanos fundamentais. Negar que, por exemplo, homossexuais podem se casar, podem adotar uma criança. Eles dizem que essas pautas são pautas dos marxistas culturais, dos gramscistas culturais. Só que, na verdade, é um jeito de mascarar o puto preconceito que eles têm. Do mesmo jeito que aquelas pessoas que usam a Bíblia para dizer que ser gay é do capeta, tá ligado? A pessoa usa a Bíblia pra justificar a porra do preconceito dela, mano. Porque ela não aceita que a pessoa tem os mesmos direitos que ela. Então, ela acha um jeito de desumanizar essa pessoa, de tratar essa pessoa como se fosse um sub-humano, inferior. Porque se você é assim, tem muita gente que fala, eu não sou preconceituoso, não tenho nada contra o gay, mas acho que ele não pode casar, ou ele não pode adotar uma criança. Depois do mas, tudo é merda. Mas eu falo assim, cara, se você não tem nada contra os gays, e ao mesmo tempo, na mesma assertiva, você fala que a pessoa, o homossexual, não pode ter os mesmos direitos básicos que você tem, como assim, tá ligado? A pessoa, tipo, um princípio básico dos direitos humanos é a igualdade. E dos direitos numa democracia também é a igualdade de direitos. Então, se a pessoa não pode ter o mesmo direito que você, concluo que esta pessoa não é tão humana quanto você é. Não é cidadão como você. Então, sub-humano. Não chega a ser um cidadão, tá ligado? Então, é um jeito bonitinho, né? Um jeito abrasileirado de negar direitos humanos fundamentais. Direitos básicos, tá ligado? Por que uma pessoa não pode adotar uma criança, não pode casar no civil? Não falo nem da igreja, mano. Tipo, você não quer que o cara casa na sua igreja? Foda-se, tá ligado? Beleza, mano. É a sua igreja. Mas a gente tá falando aqui do casamento civil, da união estável entre as pessoas. Que é um direito que deve constar. Porque a gente vive num estado que se pressupõe democrático, né? Não vou nem entrar na brisa de discutir se o Brasil é democrático ou não, porque eu também tenho minhas ressalvas. Mas, pô, mano, como assim você não tem nada contra as pessoas e aí você usa dessas ideias malucas aí pra negar direitos fundamentais pra essas pessoas? Então você não considera essa pessoa um semelhante. Pra considerar um semelhante, você tem que entender que a pessoa, ela tem os mesmos direitos que você, mano. Segurança, condições básicas de vida, velho. Não, mas isso aí eu acho que entra numa discussão mais complexa. Você falou da religião que as pessoas usam para justificar. Eu acho que existe também meio que o contrário. Tipo, a pessoa nasceu e cresceu seguindo aquela religião e na Bíblia realmente condena a homossexualidade, tá ligado? A pessoa acaba gerando ou tendo essa ideia na cabeça dela por causa da Bíblia. Então, meio que uma coisa que meio que se retroalimenta ali, entendeu? E é conveniente, né? Olha só. Toda vez que se fala de uma expansão da cidadania, consequentemente da democracia, né? Aparece alguém para falar que isso tudo é um marxismo cultural, né? Já numa tentativa de deslegitimar essas demandas. A demanda de emancipação das mulheres, da comunidade LGBT,
quando tudo isso aparece, ele tenta se desbancar essa ideia, colocando um suposto esquema global marxista para dominar a sociedade, coisa do tipo. É muito curioso isso, né? Olha só, justamente tudo Que aquilo que tudo é de você não esquerda, gosta, né, mano? tudo aqui. E aí, ó, já começando já falar mais um pouco sobre esse negócio do marxismo cultural. Primeiro, ninguém vai fazer revolução inconscientemente, tá, gente? Ninguém vai se esforçar para mudar a sociedade ou para derrubar o capitalismo inconscientemente. Você precisa ter consciência daquilo que você quer, que você vai fazer e como você vai fazer isso. E é por isso que os comunistas, eles defendem muito a ideia da consciência de classe, de ir falar ao trabalhador, o sistema de viver, ele é, em essência, essa exploração toda, é necessário mudar, né? E veja só, eles não estão fazendo isso às escondidas. Não, gente, isso é o projeto deles, eles estão fazendo política. E quando se usa a teoria conspiratória, neste caso, está tentando se deslegitimar de agregar pessoas para a sua causa e assim coordenar essa mudança na sociedade ou essa conservação dessa sociedade. Por isso, a gente faz estruturas, primeiro coloca um Estado socialista e depois desse Estado socialista a gente extingue o Estado e começa uma sociedade comunista sem Estado. Lembrando que anarquistas e comunistas defendem o fim do Estado, tá, gente? Embora hoje em dia apareça o pessoal anarcocapitalista e fala que menos Estado é uma questão de direita, a gente tem que lembrar que a esquerda, historicamente, a esquerda que defendia o fim do Estado, porque eles encontram no Estado um mecanismo de opressão da classe dominante, que é a burguesia. Então, a burguesia controla o Estado, ela usa o Estado contra a classe trabalhadora. Nesse ponto, os comunistas têm culhão, pelo menos, né? Os anarquistas, que eles falam abertamente, né? Você falou que eles falam abertamente, tem muita gente que fala às escuras, né? Prefere deixar subentendida a coisa, principalmente muito coxinha aí, velho. Que não deixa claro no que acredita. Uhum. Não, eles não estão colocando nenhuma teoria da conspiração, eles não estão fazendo nada às escondidas, eles estão colocando as ideias à prova, colocando a ideia para a prova para você criticar. Então, se você não concorda, critica logo os fundamentos deles, ao invés de criar teorias conspiratórias ou jogar ideias que não foram ditas por eles, né? Simples, gente. É política, vamos nos acostumar a fazer política. Nossa, agora vai subir o hino da União Soviética. Internacional? Não, daqui a pouco o pessoal tá falando que nós somos marxistas culturais, não sei o quê, que nós queremos acabar com a sociedade ocidental cristã. As pessoas não conseguem entender, às vezes, que você explicar como uma coisa funciona não é necessariamente concordar com aquilo. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Então, mano, essa coisa do marxismo cultural, né? Isso é uma das bases, se não a principal base, do programa, do projeto do Escola Sem Partido, né? Então, para você ver como que uma conspiração, ela chega a se tornar, né, uma política pública destrutiva, né? Porque o que acontece? A principal justificativa do Escola Sem Partido é que existem nas escolas, institutos e universidades brasileiros, do setor público, né? Nada se fala sobre o setor privado. O setor público é uma doutrinação ideológica comunista esquerdista, né? Então, com base nessa coisa do marxismo cultural. Então, há necessidade do poder público combater esta doutrina. E aí, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas se você pegar os pontos originais do Escola Sem Partido e dos outros projetos que se espelharam no Escola Sem Partido, são pontos que trabalham muito aquilo que eu falei de evitar a discussão e combater, inclusive, os direitos humanos fundamentais. Então, não se fala sobre gênero, sexualidade, feminismo, sobre direitos humanos, porque isso é tudo coisa de esquerdista, né? E aí entra um ensino pautado, basicamente, um ensino conservador, né? Eu chamo de ensino conservador mesmo, só que não é com base na filosofia do conservadorismo, é um conservadorismo brasileiro, reacionário mesmo, é uma porcaria total. E aí você percebe que essa coisa, né, do Escola Sem Partido é inconstitucional por vários pontos, né? Mas principalmente é uma escola sem partido de oposição, né? Basicamente eles querem usar desse programa e da suposta imparcialidade do projeto para
pregar, fazer pregação doutrinária nas escolas daquilo que eles acreditam. Eles, eu digo, os políticos reacionários brasileiros de direita, extrema-direita brasileiros que propunham esse projeto, né? Os caras do MBL e outros políticos malucos aí, velho. É que nem a gente tinha dito antes, né, cara? Tipo, não existe, não existe imparcialidade, é impossível a imparcialidade. Então, não tem como ter uma escola sem partido. Ela vai ter um partido. O que você quer é outra coisa. Não, exatamente, tá ligado? Uhum. E também, mano, por que esse negócio de doutrinação ideológica nas escolas? Tipo, isso pressupõe, a doutrinação pressupõe uma doutrina. Que doutrina é essa, tá ligado? E aí, cadê a comprovação, velho? Esses dessa caras nunca doutrina? deram uma aula, velho. Pra você fazer 40 crianças ficar quieta, já é um esforço homérico. Você conseguir ensinar alguma coisa mais básica, que é a matéria, já é difícil. Você acha que o cara vai ter tempo de fazer doutrinação? Você é doido? Sim, mano, e os caras demonizam autores também, né? Parte de um certo preconceito com relação à sociedade em geral. Porque é o seguinte, parece até que as pessoas não têm capacidade de interpretação, né? Como se todo mundo fosse realmente absorver as coisas igualmente, assim, e que não tivesse essa capacidade de interpretação, que é uma capacidade criativa, de você pegar informações e colocar isso dentro dos caracteres da sua vida, dentro da sua narrativa histórica, e aí você seleciona como você vai colocar isso dentro da sua narrativa. Se você vai usar, se você não vai usar, se você vai distorcer ou se você vai reconstruir. E isso todo mundo faz, todo mundo incorpora. Então o problema, certas interpretações aí, dependendo do lado que você tiver, não é o ensino na escola que está doutrinando as pessoas, não. Porque toda a informação precisa ser interpretada. E essa interpretação parte dos próprios conhecimentos dos alunos, da vida desses alunos. Cada um vai interpretar de uma forma diferente a partir das experiências de vida dela. Então, se ela sai com um tipo de ideia, não é a culpa do professor, mas do ambiente que ele vive, de outras experiências, de outras relações que ele tem também. Ele não é uma criatura isolada, ele vive numa sociedade específica, num local específico, e ele vai se relacionar com esse local específico de determinada forma. E ele vai se apropriar daquelas informações para se adaptar naquela sociedade específica. Aquilo que eu falei anteriormente, né, da demonização de autores, os caras do Escola Sem Partido jogam nas costas do Paulo Freire, né, que a doutrinação ocorre nas escolas brasileiras porque eles aplicam o método freiriano e Paulo Freire era um comunista. Só que não se utiliza o método freiriano nas escolas brasileiras. O que a gente tem nas escolas brasileiras é um construtivismo muito mal aplicado, tá ligado? Porque, por um lado, a gente tem alguns professores que são mal preparados, turmas superlotadas, uma estrutura falida, ausência de material didático, professores muito mal pagos. E aí, como que você vai atribuir, jogar nas costas do professor a culpa da falência do ensino público? Porque essa parada que nem falou, agora esqueci o nome do cara, velho, que ele falou que a crise na educação pública não era uma crise, era um projeto, velho. Foi um cara, um militante brasileiro muito importante aí, velho. Esqueci o nome dele agora, velho. Mas é basicamente isso, tá ligado? Você chega numa escola pública, ela é super lotada, você tem que aguentar problemas relacionados aos alunos, aos pais, ao contexto social desses alunos, porque às vezes você vai dar aula numa escola onde a maioria dos alunos são de periferia, de baixa renda e tal, e aí é complicado, tá ligado? Pô, como que você vai atribuir num ambiente desse, um ambiente que já não tem amparo do poder público, tá ligado? É um negócio sucateado pra caramba, com uma profissão que é a do professor, que também é uma profissão sucateada pra caramba por conta do poder público, né? Muitos professores aí, eles se matam, tá ligado? De trabalhar. Já vi muito conhecido meu que o cara, tipo, dá a vida, tá ligado? Pelo negócio. Pra chegar em casa, abrir um jornal e tá um político engravatado falando uma porcaria dessa. O cara doutrina, não sei o quê. É muito bizarro, mano, você pensar que os caras resumem todos os nossos problemas numa tese bizarríssima dessa que não tem necessidade de comprovação. É um negócio, assim, que os caras só afirmam. Isso também tem um fundinho de conspiração, velho. Porque os caras não sentem necessidade de comprovar essa parada toda. Os caras não apresentam que doutrina é essa, tá ligado? Os caras não apresentam comprovações. Falam, né, do tal do kit gay, sei lá o quê, mas aquele kit gay era um livrinho sobre educação sexual, o básico do básico, que os pais não passam pros filhos. Tipo, como saber se você está sendo estuprado ou não.
Mano, e tipo, é uma cartilha que nem chegou nas escolas por conta desses políticos reacionários de merda aí e tal. Os caras fizeram um auê todo e não chegou nas escolas. Isso no estado, não sei se foi no Rio de Janeiro ou São Paulo. Não faz nem parte da nossa realidade sul-mato-grossense. Mas, tipo, não chegou nas escolas, velho. E aí os caras usam isso como argumento de que olha só o poder público ensinando nossos filhos a serem gays, e ser gay é coisa de esquerdista, então a gente tem que demonizar essa parada. Então, assim, Sim. é um bagulho bizarro, mano. É um bagulho que a gente vai enfrentar quando a gente ir pra escola, mano. É um negócio, assim, surreal. Mas aí tá aí a resistência, né, dos políticos que são um pouco mais competentes, que conseguem apontar o dedo e falar que isso é inconstitucional, mano. Pelo menos a carta constitucional, nesse ponto, ela protege a gente de alguma coisa, mano. Porque senão essa parada já tinha passado, velho. Ele tem virado barbárie já esse país. Liberdade de cátedra. Sim, mano. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Então já deixamos aqui bem colocado alguns pontos das teorias conspiratórias, que são várias, claro, né? Mas eu acho que é importante a gente focar que elas aparecem muito, tá? Principalmente depois de 2001, com o atentado às Torres Gêmeas, né? Saiu um monte de teorias conspiratórias no sentido global, né? De ações globais, né? De governança mundial, e se expande com a internet, com as redes sociais e com celulares móveis, né? Então você está conectado 24 horas, recebendo mensagens de grupos e de redes sociais que ajudam muito a popularizar essas teorias conspiratórias. E o que nós estamos querendo chamar a atenção aqui e criticar é que essas teorias conspiratórias, muitas delas, principalmente as históricas, estão muito ligadas a ideias excludentes, racistas mesmo. Elas têm ideias de supremacia branca, de negar a luta pela emancipação das minorias. E o Fernando vai querer falar um pouco de uma nova teoria da conspiração que está saindo, né? Aqui o Anão. Falei. Não, mas eu antes, até para emendar, eu vou emendar as duas já. O primeiro do caso Evandro, né? Que era conhecido na época como Bruxa de Guaratuba, que também inclui bastante esse negócio do preconceito, que eu vou explicar bem por cima, tá? Quem quiser ter um podcast muito competente, muito foda, que é do Ivan Mizanzuki, que chama Projeto Humanos. O caso Evandro é longo, são 36 episódios de mais de 1 hora, geralmente, mas vale muito a pena. Eu achei bem legal. Tô no 27 por aí e achei bem legal. E eu vou explicar bem por cima. Assim. No Paraná, estavam sumindo bastante crianças, isso em 1992, estavam sumindo bastante crianças naquele ano, e sumiu uma segunda criança naquele ano em Guaratuba, que é uma cidadezinha litorânea, é uma cidadezinha pequena, tem menos de 50 mil habitantes, eu não vou lembrar certinho, não lembro se é 40 ou se é 20 mil habitantes. E assim, essa criança desapareceu, foi encontrada depois totalmente, tipo, com as mãos cortadas, serradas, os pés serrados, o peito aberto, tirou as vísceras, uma coisa bem visceral, assim, bem, como é que eu posso dizer? Vocês entenderam. E o que aconteceu foi que, por causa do contexto político daquela época, isso foi utilizado para prender a mulher do prefeito de Guaratuba, a filha do prefeito de Guaratuba e mais 5 outras pessoas, e tudo isso baseado de que, porque algumas dessas pessoas frequentavam terreiro de candomblé ou de umbanda, e em cima desse preconceito falaram que eles fizeram um ritual demoníaco com aquela criança para que a família do prefeito tivesse riqueza e ganhasse a eleição. Então, cara, botaram tudo isso, fizeram essa teoria da conspiração muito louca e colocaram tudo isso em cima dessas pessoas que foram depois, eu não quero dar muito spoiler, mas você vê que as pessoas foram torturadas para confessar essas coisas. Sobre tortura você vai falar sobre qualquer coisa para não morrer, né? Uma das mulheres inclusive foi estuprada diversas vezes, então é bem pesado. Então, assim, teve, e por causa disso ferrou com toda a política ali deles, né, e com toda a vida dessas pessoas, né, que, assim, você pode até não gostar da pessoa, pode ser um péssimo político, mas não justifica fazer um absurdo desse. Né? E isso tudo com base num relatório que um cara lá fez, tá ligado? Ele mandou pra eles e falou, tá acontecendo isso aqui, aí a Polícia Civil tava investigando, mas mandaram esse cara foi lá no Ministério Público e falou, tá aqui, a Polícia Civil tá sendo enganada por eles, vocês têm que mandar a Polícia Militar, aí mandou a Polícia Militar, que teoricamente não pode investigar, aí, cara, um rolo, quem quiser entender melhor, ouve lá, que é bem interessante, mas assim, que nem eu falei, era uma coisa muito usada, o preconceito religioso, né, contra um bando de candomblé,
dizendo que aquilo era uma coisa do demônio, que era pacto com o demônio, que eles estavam fazendo sacrifícios pro demônio, e a questão política, né, da filha e da mulher do prefeito, que arruinaram com a vida dessas pessoas e com tudo mais, né. Então, como essas teorias da conspiração podem ter, assim, ações imediatas e muito pesadas com as pessoas ali em volta. Ela acaba com a reputação dessas pessoas, acaba com a vida dessas pessoas. Gera violências, né? Elas não são inocentes, né? As teorias conspiratórias não são inocentes, elas são apropriadas e elas geram violências, principalmente para grupos que já sofrem preconceito, que são marginalizados na sociedade. Sim. Não, e assim, esse caso ele é bem mais complexo do que isso que eu tô falando, tá? Tem diversas incongruências, tanto na defesa das 7 pessoas, quanto na promotoria, mas tem um episódio lá que você ouve as fitas de que as pessoas realmente foram torturadas, entendeu? Então, a partir disso, eu já tomei a conclusão de que realmente elas não fizeram nada, e só foram bodes expiatórios, entendeu? Isso aí. Mas quem quiser ouvir tudo, ter a sua ideia do caso e tudo mais, tem esse podcast que eu falei, o Projeto Humanos, caso Evandro, muito, muito bom, recomendo demais, tá? E aí, que nem o Aécio tinha falado, eu vou falar também do QAnon, que também eu vi isso em um outro podcast, e dei uma pesquisadinha a mais, que é o Mundo Freak, que é um podcast que fala sobre casos misteriosos, teorias da conspiração, alienígena, essas coisas, que eles falam de uma maneira bem consciente, assim, tá ligado? Eles tem muitos, os caras são bem céticos lá, levantam quais são as possibilidades, tipo, teve alguns casos que umas pessoas apareceram, como é que essas pessoas apareceram? Eles vão levantar casos coisas plausíveis sobre esses casos, não só a teoria da conspiração, entendeu? Então, assim, é um negócio bem, é um podcast bem interessante. E eles falam sobre esse QAnon. Esse QAnon, cara, é uma coisa que surgiu aí com a internet, né? Que no 4chan, no 4chan todo mundo é anônimo, né? Então por isso que é Anon. E tinha um cara que era o não sei o que lá, QAnon, que era um cara que se dizia do desinterna do governo, que sabia das coisas, e começou a vazar um monte de coisa lá. Só que era tudo umas mensagens nada a ver, umas mensagens toda criptografada, zoada, cara, e tem muito de antissemitismo nisso também, bem forte, então é complicado, assim, quem quiser ouvir mais especificamente como funcionou esse caso também, como funciona ainda, porque ele está acontecendo. Pra vocês terem uma noção, a ideia mais ou menos é de que o Donald Trump, o atual, até o final do ano, presidente dos Estados Unidos, é um enviado de Deus, ou um escolhido de Deus, para salvar o mundo de uma conspiração globalista, satanista, que envolve 3 grandes famílias, que é os Rothschild, os Saudi, né, da Arábia Saudita, e é lógico, o nosso grande amigo, como é que é o nome do cara que financiava os comunistas lá, que todo mundo fala que o George Soros, família Soros. E, cara, e falam que a Angela Merkel é neta do Hitler. Cara, é uma loucura. É um absurdo, assim. Só que o problema é que as pessoas acreditam. Tem muita gente, cara, muita gente mesmo que acredita nessa coisa. E já começando a ser importado pro Brasil também, isso aí, porque o Brasil adora importar essas bostas, né? E, cara, tiveram casos, assim, tipo, de gente que foi lá e matou gente por causa disso, tá ligado? Que o cara tomou lá achou que um cara lá era... Que tem muito desse negócio da substituição branca, que vão tirar os brancos, substituir por outras raças. Aí o cara foi lá e matou um cara que não era branco, eu não vou lembrar a etnia agora. Teve o massacre de El Paso, que foi baseado nesse QAnon, que o cara foi lá pra El Paso e matou um monte de latino. Então é complicado, cara. E além disso, depois teve os vazamentos do Wikileaks em 2016, eu acho, que eram os e-mails, que viraram depois os e-mails da Hillary, né? Mas antes eram os e-mails de um outro cara lá, que era do Partido Democrata, que, assim, ele tinha muita conversa sobre comer pizza e queijo, tipo, e as pessoas começaram a interpretar isso, na loucura da cabeça delas, como pizza e queijo era um código para pornografia infantil e pedofilia, que essas pessoas faziam troca de crianças nessa pizzaria, no galpão dessa pizzaria, eles trocavam crianças, sacrificavam crianças. Aí, cara, olha o nível de loucura que essas pessoas vão. Que bizarro. Aí os caras entraram lá, os caras invadiram essa pizzaria. Não, cara, é muito louco. Então, assim, levam a ações reais e com consequências reais e duras, tá ligado? E que acabam com a vida de pessoas e que ferram com eleições inteiras, porque depois começou toda aquela conspiração em cima da Hillary também. Então, cara, é uma loucura. E é basicamente isso que eu tinha pra falar dessas duas teorias da conspiração. E eu queria usar elas para dar de exemplo de como até hoje em dia, ou no passado recente,
Tipo, as teorias da conspiração são usadas muito fortemente e dão resultado. Ou elas dão voto, tá ligado? É muito fácil você arrecadar eleitorado. Tem políticos Fernando nos falou. Estados Unidos que falam abertamente que são os seguidores de QAnon e o Caramba 4. E tudo isso surgiu lá no 4chan, tá ligado? Então é uma loucura, bicho. Coisa. E aquelas mensagens lá do QAnon que ele coloca, na verdade é um monte de frases desconexa, né? Que as pessoas gostam de ir coletando os pontos, né? Como se Não, tivesse algum não é, sentido nas não é palavras, mas são coletando. frases. Não é coletando os É. pontos, porque para coletar os pontos teriam que ter pontos. Elas pegam coisas sem sentido e transformam no que elas querem acreditar. É simples assim. Uhum. Escreve tipo 4 bolinha, viajar, não sei o que, e vai escrevendo qualquer tipo de coisa, as pessoas irem inventando, né? Inventando ligações entre essas coisas desconexas, e aí acaba criando grandes teorias conspiratórias. Cara, bizarro, hein, velho? Eu não sabia dessas paradas aí, não, mano. Eu achei que o negócio não era tão bizarro, tá ligado? Mas é muito bizarro, mano. É um Tá absurdo. muito bizarro. Ouve lá depois o Mundo Freak sobre QAnon. É QAnon, escreve. Cara, é muito interessante. Eu já falei aqui, já vou repetir de novo. Tem que acabar com o 4chan. Mano, Ainda ainda bem que eu nunca tive contato com essa merda aí, velho. É que o 4chan cara. ele tinha um princípio diferente antes, mas foi corrompido, né, cara? Não vou nem entrar nesse mérito aí, que seria uma conversa longa também. Olha só que interessante, cara. Eu tava pesquisando aqui o 8chan, né? Acho que é uma adaptação, né, do 4chan, né? Esse E olha só, quando 8chan, eu entro na página. esse 8chan, ele é do cara que dizem que é o fake QAnon, que é o cara que se finge ser o QAnon, que na verdade é o QAnon, mas que se finge ser um cara do governo, que é o dono desse site aí. Pra você ver como é que é as coisas. E esse cara também, ele tinha no servidor dele 3 sites. Esse site, o outro era um site de neonazista e o outro era fascista, eu não lembro. Então, já entendemos suas intenções, amigo. Tá, pô. Já aparece aqui, ó. Quando você coloca no Wikipedia mesmo, já aparece a opção aqui de antissemitismo. Se você pesquisar antissemitismo. Mano, só pra fazer um adendo aqui, aquilo que eu tinha falado agora há pouco do Escola Sem Partido, quando eu falei parecia que a parada era meio recente, mas o Escola Sem Partido, o movimento em si, eu acho que começou mais ou menos em 2004. As legislações que os políticos fizeram, que proporam, né, que não foi para frente, que é mais recente, mas o movimento já é um pouquinho mais antigo aí, já tem mais de 10 anos. Mas aí as leis sim, essas são mais recentes, essas leis aí que não foram para frente, ainda bem. E conspiracionismo para mim é coisa de gente medíocre pra caralho, velho. Eu não sabia que era tão bizarro essa parada, sério mesmo, velho. Eu entrei de boa fé nessa discussão aí, pensei em uma coisa ou outra, mas eu não sabia que tinha coisa tão bizarra assim, tipo, desse negócio de tortura e tal, mano. Não, é absurdo. Coisas inacreditáveis, absurdas, né? Barbárie. Bom, é isso, amigos. Eu falei o que eu tinha pra falar. Se alguém tiver mais alguma coisa pra falar... Então acho que por enquanto é isso. E tem várias teorias conspiratórias diferentes. Nós falamos justamente daquelas que a gente acha mais importante falar, justamente porque elas defendem muito a violência contra as minorias, né? São sempre racistas, antissemitas e etc, e etc. Consideramos elas perigosíssimas, né? Explicamos um pouco a história desses movimentos para a gente poder situar como é que eles nasceram, como é que eles vão se desenvolvendo. E, por fim, né, no programa de hoje, nós aprendemos que onde quer que o fascismo se levante, nós temos que derrubá-lo. Tem que botar as galinhas verdes para correr sempre, cara. Fique com essa mensagem pra vida inteira. É isso aí. Eu queria agradecer aqueles 3 ouvintes que chegam até aqui sempre. Muito obrigado, vocês 3. Vocês estão no meu coração. E foi muito bom gravar com os senhores novamente. A gente deu um hiato aí, porque todo mundo estava ocupado, né? Todo mundo tinha algumas coisas para fazer. As pessoas têm que entender que a gente faz isso por, assim, mesmo para devolver o conhecimento que a gente ganhou na universidade, né? De graça, né? Universidade de graça não, porque a gente paga imposto. Mas, entenderam? Devolução, né, social do conhecimento. E, assim, não é uma coisa, não é uma obrigação nossa, não é um compromisso nosso, tipo, profissional, né? Então a gente tem que fazer quando a gente pode. E é isso aí. Sim, é sempre muito bom voltar a conversar com vocês aqui. Sempre muito divertido. E realmente desculpa demorar muito a
a gravar de novo, né? A gente acabou tendo que correr atrás de outras coisas e acabou demorando. Mestrado, emprego, as pessoas têm que viver também, né? Tem que viver. Então, o Bruno vai querer falar alguma coisa? Não, só agradeço aí quem escutou, mano. E combatam, hein? Da forma como vocês puderem, esse tipo de bizarrice. E, mano, conhecereis a verdade vos libertará, meus irmãos. Forte abraço pra todo mundo aí. É isso aí, continuamos aqui dentro de Cronos, esperando Zeus nos libertar. Até mais.